O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Aula 9. Dos Espíritos. Origem e Natureza. Segunda e última parte. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a realização da nossa aula número 10 do estudo sistematizado. Hoje é o capítulo que trata do assunto Os Espíritos. São 56 ou 57 questões, Erci? Tá vendo? Estou caprichando. 57 questões que vêm nos informar, 56, que vêm nos informar assim acerca de tudo que é importante se saber a respeito de nós que somos os espíritos. Claro que nós já temos condições de avaliar que existem aqueles que são superiores a nós, alguns muito superiores, têm sido os espíritos vanguardeiros, que em todas as épocas têm promovido assim o progresso da humanidade. E também muitas vezes consideramos aqueles que nós reconhecemos serem bem piores do que nós. O que a doutrina espírita nos oferece é a explicação a respeito dessas diferenças. Nem o bem conseguido e merecidamente por uma concessão especial, e nem o mal com uma situação definida por toda a eternidade. Porque se Deus concedesse virtudes a quem não houvesse se esforçado, nós estaríamos numa situação, nós seríamos os prejudicados, já que ainda não somos suficientemente bons para nos considerarmos assim a nível dos anjos. E essa é a explicação relativa a essa diferença que a doutrina espírita nos oferece nesse capítulo, que consideramos assim um dos muito importantes do Livro dos Espíritos. Nós vimos que os espíritos, no estudo anterior, na primeira parte, constituem um mundo à parte, sendo as inteligências incorpóreas que povoam o universo, num sentido assim bem amplo, bem geral. Porque todos os princípios espíritas, eles têm um alcance, assim, uma visão universalista. Não tratamos apenas dos problemas ligados à humanidade terrestre, mas os seres incorpóreos que povoam o universo é alguma coisa assim muito ampla, muito geral, que transcende os limites dos 6 bilhões de almas no momento encarnados, ou os possíveis 25 bilhões de almas, segundo o Camilo, que é o espírito orientador do Raul Teixeira. Esses dados são do Camilo. Os espíritos nos rodeiam constantemente, que ninguém fique preocupado também, porque essa convivência é perfeitamente natural. Estarmos rodeados de espíritos é apenas uma situação que corresponde à nossa realidade. Encarnados ou não, também somos espíritos. Agora, nos deixarmos influenciar pelos espíritos é um outro assunto, é uma outra questão. Estamos rodeados, já que os espíritos desencarnados são a maioria. Também descobrimos uma outra coisa muito importante, que nunca mais teremos fim.
Eu não sei se agora, no momento, a eternidade de Deus se refletindo na imortalidade da alma seria alguma coisa que no momento nós consideraríamos assim muito interessante. Mas vamos para o futuro, quando estivermos vivendo realmente a beleza de já sermos almas regeneradas, atingindo a perfeição, eu acredito que nós vamos dar muito mais valor a essa situação de imortalidade. Nunca mais deixaremos de existir. Não adianta brigar com Deus e querer devolver a vida para Ele. A partir do momento que Ele nos criou, nunca mais deixaremos de existir. A forma do espírito, veja, aqui não se trata da forma conferida pelo perispírito, que é a forma humana. Mas a forma do espírito, que é esse brilho, é essa energia que nos anima e que somos, e que em verdade somos nós, os espíritos definiram como uma centelha etérea, cujas tonalidades podem ir de um brilho assim ainda muito fraquinho até um brilho grandioso, que é o que eles informam ali em O Livro dos Espíritos. O espírito pode se deslocar no espaço à velocidade do pensamento, que deve ser alguma coisa muito distanciada da velocidade da luz, muito além da velocidade da luz. Todos os espíritos fazem isso. Veja, é um potencial a ser desenvolvido. Quanto mais evoluído, mais o espírito pode gozar e viver disso que faz parte da sua natureza. Então o espírito se desloca no espaço à velocidade do pensamento, podendo irradiar-se a diversos lugares ao mesmo tempo. É a ubiquidade. Os espíritos, e quanto mais elevados, maior facilidade eles têm de irradiar o seu pensamento, como se pudessem estar presentes a vários lugares ao mesmo tempo. Tem no perispírito a sua identificação material, da mesma maneira que o corpo estabelece uma identificação física, nos conferindo uma identidade ainda que temporária. É o perispírito que confere uma identidade para o espírito. E todos são sujeitos ao progresso através das sucessivas reencarnações. Através da reencarnação é que a alma desenvolve o seu potencial e atinge a perfeição relativa que é concedida por Deus. Deus cria os espíritos simples e ignorantes é a resposta número 115. Individualizados do princípio inteligente, que é um dos componentes do universo, já que no universo nós temos dois elementos constituintes, o espírito e a matéria. O corpo é a individualização do princípio material e o espírito é a individualização do princípio inteligente. Portanto, individualizados da matéria, iniciando a sua jornada num estado de simplicidade e desconhecimento, com todo um potencial a ser desenvolvido, que inicialmente vai sendo desenvolvido, vai sendo trabalhado nos reinos mais simples da natureza, dos quais nós conhecemos três: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, desabrochando ou despertando na espécie humana. A partir desse despertar, que é quando aquela inteligênciazinha que vem se tornando cada vez mais capaz, cada vez mais desenvolvido o seu potencial nas experiências que antecedem a humanização, a partir do momento em que ele consegue emitir o seu pensamento de maneira contínua, no momento em que ele consegue pensar por si, é o momento em que ele passa a viver as experiências do livre-arbítrio, ou seja, responsável pelos seus atos, e quanto mais ele vai se desenvolvendo moralmente, mais essa responsabilidade vai se tornando clara, vai se tornando patente. Essa fase corresponde ao desenvolvimento moral.
Do início até a humanização, até a racionalidade, o princípio inteligente vai vivendo e assimilando tudo aquilo que é necessário saber sobre a matéria. Quando ele começa a fase do raciocínio, quando ele começa a pensar por si, ele vai viver as experiências que lhe permitem desenvolver o potencial moral. E também essa fase vai sendo vivida numa sequência. As experiências não vão poder ser realizadas em uma única existência, em uma única encarnação. Da mesma maneira que ele precisou viver as experiências que os 3 reinos puderam oferecer, e André Luiz arrisca até aquele cálculo de 1 bilhão e 150 milhões de anos das algas ao raciocínio, também as experiências de ordem moral vão sendo vencidas em etapas, até que, desenvolvido o potencial moral, ele atinge aquilo que se conhece como angelitude, pureza de espírito. Portanto, os anjos, assim reconhecidos, não são anjos ou seres angelicais porque Deus os tenha criado assim, mas por serem espíritos mais experientes, nós poderíamos dizer mais idosos, porque se a criação divina é incessante, nós vivemos uma fase, o nosso tempo é um espaço, um hiato da eternidade. Deus cria desde toda a eternidade, naturalmente, espíritos são mais experientes. Quando nós iniciamos a nossa jornada, outros já haviam atingido a pureza. O que se sabe é que todos atingirão a pureza de espírito. Não existe aquilo de vender na liquidação, mais barato, voltar para o taxa, isso é brincadeira, viu, gente? Não deu certo, vamos desmanchar, fazer de novo. Ou esse vai ficar imperfeito, vai ficar errado durante toda a eternidade, não, todos. E nós não podemos imaginar Deus, a perfeição, criando alguma coisa que não pudesse se tornar perfeita também. Portanto, todos os princípios inteligentes que são individualizados vão viver as fases que antecedem ao raciocínio, vão atingir a humanização, e nesse universo infinito todos vão viver as experiências necessárias para que possam atingir aquele coeficiente conhecido como pureza de espírito. Por que André Luiz pôde arriscar um cálculo das algas ao raciocínio? Veja, ele não arriscou cálculos anteriores a essa fase, mas das algas ao raciocínio, o princípio inteligente terá levado 1 bilhão e 150 milhões de anos, porque ali ainda não existe o livre-arbítrio. Os seres mais simples da natureza têm todos os seus atos, todas as suas funções controlados através do instinto, que é a manifestação das leis divinas. Como ainda aquele indivíduo não tem condição de cuidar-se, porque ele ainda não viveu todas as experiências da matéria, existe um direcionamento. Existe um programa e um tempo estabelecido. A partir do momento que o princípio inteligente passa a raciocinar, e a partir daí nós o chamamos de espírito ou alma, existe um programa a ser realizado, mas não se pode estabelecer um tempo. Cada um vai viver esse tempo da maneira como puder, como achar melhor. Veja que aqueles que são mais inteligentes acabam encurtando ou diminuindo o número das reencarnações. Aqueles que acabam sendo mais refratários, mais endurecidos, esses vão se demorar mais nessa fase, naturalmente vivendo principalmente as experiências iniciais. O espírito vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para que ele cumpra este programa. O livre-arbítrio, veja, o seu direito de opinar, de decidir,
de viver da maneira como lhe aprouver, ele vai viver, vai fazer com que ele repita experiências, que considere a reencarnação como um período de recreio, de férias. Cada um vai vivendo as suas experiências da maneira que achar melhor e sendo responsável pelos seus atos. E naturalmente as experiências dolorosas, que são essas mais próximas do início, vão se repetindo, portanto, uma cota maior de sofrimento. Veja que na primeira fase, a frequência seria o fator determinante para o progresso. Então o espírito já tem um programa e um tempo. Na segunda parte é a aplicação. Quem melhor aproveita o tempo, sofre menos. Quem desperdiça o tempo e usa mal o seu livre-arbítrio, acaba sofrendo mais, porque, vamos dizer, ele fica patinando nas experiências iniciais, ou seja, nas reencarnações. Veja, nós estamos na faixa ainda da patinação, porque é a faixa do primitivismo, das provas e expiações, porque quando o indivíduo se torna uma alma regenerada, o progresso se torna mais rápido naturalmente. Estamos vivendo na fase ainda em que em muitas oportunidades fica difícil aquela tomada de decisão. As decisões que interessam ao espírito e as decisões que são interessantes ao homem. E nós repetimos sistematicamente em muitas existências, tomando as decisões que são importantes naquele momento, aquele imediatismo, é o comer, o beber, o dormir, usar o sexo irresponsavelmente, isso é que tornaria a vida agradável, e isso vai provocando uma série de existências que, se melhor aproveitado o tempo, seriam desnecessárias. O indivíduo, vai aproveitar tudo que a vida material tem a oferecer, mas não se esquecendo da sua verdadeira identidade, que é a identidade espiritual. Em verdade, nós não somos apenas esse corpo que neste momento nos representa. Nós somos aquela centelha etérea. E é muito importante quando o indivíduo desperta para isso e passa a viver todas as experiências que a matéria oferece, mas sem se esquecer que é um espírito. Existem decisões que, quando nós tomamos, são muito importantes no momento para o homem que nós somos, mas que vai nos comprometer muito como espírito que somos, principalmente. É isso que nessa fase nós estamos descobrindo e que é o que caracteriza a fase de provas e expiações. É o momento de decisão em espírito. É aquilo que Jesus orientava. Se alguém vem questionar, a gente anda, para que se ande 10 passos, você anda 20, se quer a capa, dá o resto da roupa. Não perca tempo, não se comprometa, porque uma decisão infeliz muitas vezes custa 2 ou 3 reencarnações. E isso significa o quê? Sofrimento maior, mais demora para se atingir aquela felicidade que já nos está destinada desde o momento da criação. Veja que entre o criar incessantemente por parte de Deus, é o que os Espíritos afirmam aqui na resposta número 80. Deus jamais deixou de criar. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eternidade, infinito, criação incessante. Quer dizer, neste momento em que nós estamos aqui, existem espíritos atingindo a perfeição e existem aqueles que estão iniciando as primeiras experiências da humanização, evidentemente que não no planeta Terra. E aqueles que estão sendo individualizados, seja qual for o processo, isso ainda nós não temos condições de compreender, iniciando a jornada que hoje nós já estamos vivendo um pouquinho assim, mais ou menos o meio. Às vezes, quando a gente está muito atarefada assim, lá em casa existem alguns gatinhos, né? E gato dorme 2/3 do dia e procura ficar desperto mais 1/3. Como os lá de casa não tem muito o que fazer, fica tudo à vontade assim, acho que eles dormem quase os 3/3 do dia. Aí você está correndo e eles lá naquele sono. Sono de gato é coisa tranquila, é bom a gente ver assim que é calmante. Eu falo, pois é. Vai chegar o dia que você vai estar aqui, esse é o meu consolo. Agora sou eu. Às vezes quer limpar um lugar, tem que tirar do lugar que ele não se dá o trabalho nem de sair. Mas
Aquele princípio inteligente que o anima um dia vai estar vivendo as experiências que nós vivemos. Eu tenho um amigo que me diz assim, às vezes, você nunca vai me convencer que eu já fui um cachorro. Bom, o espírito que é você nunca foi o cachorro, mas o princípio inteligente que hoje é você não foi só cachorro. É melhor você dar uma olhadinha na escala assim da evolução das espécies, que cachorro ainda é até um elogio, né? O princípio inteligente que hoje somos nós, espíritos, passou por todas essas experiências, então, portanto, Deus cria incessantemente são individualizados princípios inteligentes e todos vão atingir a perfeição. Alguém poderia perguntar o que é que Deus faz com todos os espíritos que atingem a perfeição. Vocês já pensaram nisso? Deve existir está inflacionado o mercado, né? Eu não sei não, mas eu ouvi dizer que quando Jesus perguntou para Deus o que ele ia fazer agora que ele já tinha atingido a perfeição, Deus deu uma olhadinha assim no universo e tinha uma massa se desprendendo de uma estrela. Deus falou para ele, vai lá meu filho, toma conta. Ele ainda não voltou mais para perguntar o que ele tinha que fazer. Então, é uma pergunta que eu acho que a gente não deve fazer assim que vence aquela... Não pergunte, porque tem sempre um planeta começando e Deus, para evitar a segunda pergunta, ocupa tanto o espírito puro que até hoje, não sei se são 5 ou 10 bilhões de anos, Jesus não perguntou mais nadinha. Nós temos dado um trabalho para ele que não deu tempo mais dele voltar e perguntar o que queria fazer, ele já descobriu. À medida, veja, se a criação divina é incessante, até que todos atinjam a perfeição, isso vai demorar com relação à eternidade, assim, aquele espaço que nós chamamos de tempo. Os espíritos vão se tornando diferentes, exatamente por se encontrarem em faixas diferenciadas. Então nós poderíamos considerar, de acordo com a evolução moral, que existiria um começo, um meio e um final. Não que este final corresponda à aposentadoria do espírito, mas é o momento em que ele não vai depender mais da matéria ou do processo das reencarnações para que ele possa evoluir. No universo existe uma lei maior que se chama afinidade, que faz com que os semelhantes se atraiam. Então é isso que estabelece a convivência harmoniosa entre os elevados e a convivência difícil entre os inferiores. Porque se entre os superiores a convivência é harmoniosa, a afinidade é uma bênção, entre os inferiores a convivência não é harmoniosa e a afinidade continua sendo uma lei, só que nós não a consideramos uma bênção. Porque os inferiores ainda não aprenderam a se suportar. A convivência é difícil, mas ela tem que existir. Além dessa convivência estabelecida pela igualdade, existe a convivência necessária do superior com o inferior, para que ele possa promover o progresso do inferior. Um espírito ainda endurecido não vai poder viver em um mundo regenerado, mas é importante que almas regeneradas, almas felizes, possam iluminar os caminhos daqueles que ainda são embrutecidos. De cima para baixo a passagem é livre. Agora, de baixo para cima, os degraus têm que ser vencidos pelo mérito. Portanto, a angelitude não é uma concessão, porque se fosse uma concessão seria imerecida. E os demônios não são erros de cálculo de Deus, porque se Deus houvesse calculado o mal, os seus atributos, ele já não seria a sabedoria e a bondade suprema. O reconhecimento dessas diferenças sempre existiu, veja, nas tradições e nas filosofias religiosas de todas as épocas. Na Umbanda nós temos as linhas dos bons e dos espíritos maus. No catolicismo existe a hierarquia dos anjos,
Os anjos da guarda, os arcanjos, os principados, as potências, virtudes, dominações, tronos, querubins, serafins. Apenas que essa classificação diz respeito ao planeta Terra. De todas as informações, aliás, falar em anjo hoje está na moda. Só que a luz da doutrina espírita não é multiplicando o ano que nasceu pelo mês não sei das quantas, que a gente olha uma tabelinha e o anjo não sei o que é o seu anjo da guarda. Não é por aí. Todos nós temos um espírito que é o nosso guia, é o nosso companheiro, é aquele que aceitou a responsabilidade de cuidar de nós, portanto é o nosso anjo da guarda. Muitas vezes sequer nós podemos saber o nome dele. Quantos nomes conhecidos nós temos na memória dessa encarnação? Portanto, não é saber o nome que é importante. Nós temos, isso é algo estabelecido por Deus, um companheiro espiritual que é o nosso orientador, aquele que está sempre pronto através do quê? Do pensamento, a nos fortalecer, a nos indicar um caminho, não realizar a tarefa por nós. Esse é um dos trabalhos dos espíritos superiores. A doutrina espírita, portanto, nos dá uma visão também universalista do assunto. Não é um céu apenas restrito ao planeta Terra e não importa quantos, o número que possa existir de espíritos no universo. Mas todos eles podem ser organizados segundo a condição moral. Os espíritos classificaram em 3 ordens. Simples de se guardar, de se memorizar. Por que é que a doutrina espírita não se restringe nas suas informações, em tudo aquilo que é revelado? Aqui na resposta número 130 desse capítulo, os espíritos disseram o seguinte: o mundo onde nos achamos não existe desde toda a eternidade. Hoje a ciência comprova que, da mesma maneira que as estrelas e as galáxias surgem, elas têm um tempo de vida. Portanto, a Terra não é o padrão para o universo, e quando a nossa galáxia se formou, quando o nosso sistema solar se formou, já existia o universo. E muito tempo antes de que o nosso planeta existisse, já existiam espíritos que haviam atingido o grau supremo. Um exemplo deles é Jesus, que quando fez aquela famosa pergunta para Deus, já era um espírito puro. Nesse momento a Terra se formava, e ele recebe de Deus a incumbência de ser o mestre orientador, num sentido assim até poético, o anjo da guarda da humanidade terrestre no que diz respeito à instrução. Então o espírito que é o governador espiritual do planeta Terra. Como nós conhecemos esses espíritos, no caso Jesus, já na situação de bons, de puros, de sábios, e comparando a nossa ignorância, a nossa dificuldade, imaginamos que eles já deveriam ter sido criados assim. E da mesma maneira, em fazendo uma avaliação daqueles que ainda são inferiores, e parece que demora, assim, a gente tem uma pressa que a pessoa se torne melhor, os outros, né? Nós não, a gente está sempre melhorzinho do que os outros. Parece que a pessoa não muda nunca, dá a impressão que a ignorância e a maldade são eternas. O que a doutrina espírita nos oferece nessa visão ampla do universo, nessas 3 categorias que os espíritos estabeleceram assim um critério geral, os demônios corresponderiam ao primeiro degrauzinho e os anjos o final da jornada, e não como situações fixas definidas, como situações temporárias. A opinião da doutrina espírita, portanto, com relação à escala espírita, nós temos 3 grandes ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Não importa o número de espíritos que existam, aqueles que estão sendo criados nesse momento, os que já atingiram a perfeição, os que estão no estado intermediário, mas de acordo com a condição moral, em uma classificação geral,
3 ordens conseguem explicar essas diferenças como fases diferenciadas de progresso de condição moral. Essas características aqui, que podem traçar o perfil de cada uma das ordens, que depois se subdividem em 10 classes, elas dizem respeito ao espírito, mas nós podemos também estabelecer uma análise, porque nós também somos espíritos. E antes de ficar botando um X para fazer uma avaliação dos espíritos, é bom que nós coloquemos um X e façamos uma avaliação. Onde é que nós estamos nessas 3 ordens? Começando, evidentemente, pela primeira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos. Todo mundo deu uma olhadinha na semana, na lição? Isso aqui costuma cair no vestibular, isso sem erro. Porque é básico, o indivíduo é simples. Deus é um só, com uma lei, ele consegue criar e administrar o universo. Nós temos apenas 2 sentimentos a serem sublimados, o orgulho e o egoísmo. E com relação aos espíritos, veja, 3 ordens conseguem explicar as diferenças que existem no universo e temos 5 categorias de mundo. É relativamente simples, não é alguma coisa que precisa assim de horas e horas, não dá para guardar direitinho. Qual seria o perfil do espírito imperfeito? Predominância da matéria sobre o espírito. Essa escala começa a partir da humanização, do raciocínio. Se nós pudéssemos estabelecer assim uma comparação, aquilo que aqui na Terra a ciência reconhece como os primeiros representantes da espécie humana, não estamos dizendo que aquele espécime que é considerado o primeirinho corresponderia à alma na primeira encarnação na humanização, mas dando assim uma visão mais ou menos aqueles simpáticos, embrutecidos, peludos, que não andavam direito, brutos, violentos, não é veja, a violência de hoje, é a violência, a brutalidade. Esse é o comecinho, predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal exatamente pela ignorância e o desconhecimento do bem. Orgulho, egoísmo, vícios e paixões. Mas o que acontece é que existe um progresso genético, o indivíduo vai se tornando melhorzinho e em espírito ele ainda continua usando o tacape para resolver os seus problemas e depois ele usa armas sofisticadas, a violência continua sendo a mesma. E aquelas são as primeiras encarnações, esperando-se que à medida que ele vá progredindo, modificando o seu exterior, a alma acompanhe. E hoje nós vemos ainda pessoas que têm atitudes que deixariam o australopiteco de queixo caído. Ele não conseguiria pensar numa violência ou numa coisa tão assim, bruta. E o indivíduo está bonitinho, cabelinho ajeitadinho, né, charmoso. Veja que por isso que não corresponde exatamente, mas nós podemos ter uma ideia, o espírito embrutecido nas suas primeiras expressões. A inteligência muitas vezes ainda voltada para o mal. Ideias pouco elevadas, as coisas do espírito ainda não produzem um efeito, um encanto muito grande para o espírito nessa faixa inicial. Se a conversa é trivial e se tiver um cafezinho, 2 horas é pouco. Mas estudar a lição, ler uma página de um bom livro, ver alguma coisa que signifique cultura, dá um sono, dá uma sonolância, como diz o mineiro, terrível. Porque essas coisas para nós ainda são forçadas. Nós nos forçamos, porque o progresso é uma lei, mas em verdade, ainda até que nós gostaríamos de ficar mais acomodadinhos. Porque as coisas elevadas ainda não são interessantes, não são atraentes. Sentimentos inferiores. Pouco conhecimento da vida espiritual, confundindo-a com os valores materiais e as informações incorretas. Hoje a doutrina espírita é que traz assim informações avançadas acerca do mundo espiritual.
Quantos séculos nós vivemos imaginando que o céu era a recompensa por alguém que tivesse sido um pouco bom aqui e o inferno estaria destinado àqueles que eram maus. Essa informação acabava sendo assim, o que nos, de uma certa maneira, acomodava as nossas buscas. Hoje nós já temos informações mais precisas acerca da vida espiritual. Mas de início nós nos conformamos durante muitos séculos com esse tipo de informação acerca da vida espiritual. Posteriormente, as informações mais precisas vêm chegando. O espírito inferior ainda não consegue se sentir feliz com a felicidade alheia. Ele quer a felicidade para ele. A felicidade do próximo ainda, por si só, não o torna feliz. Após a morte, conservam sensações físicas dolorosas. O período de perturbação, que numa faixa de prova e expiação deveria ser de apenas 8 dias, esse seria o normal para um espírito terrestre, acaba se estendendo por mais tempo e o indivíduo continua com a perninha doendo, continua mantendo a aparência ou muito jovem ou muito idosa, continua sentindo a falta de ar e precisa de tratamento e de uma porção de coisas pela sua incapacidade de sentir-se espírito e se desvincular da influência que o corpo exerce. Nem todos, veja, isso não significa que todos os espíritos imperfeitos sejam maus. Existe uma classificação que acaba acomodando melhor as diferenças que existem mesmo dentro dessa grande ordem. Na 10ª classe nós temos os espíritos impuros, esses corresponderiam aos demônios, que ainda se comprar o mal é natural, porque a ignorância nele ainda é natural. Vivendo, reencarnando, batendo, apanhando, mais apanhando do que batendo, chega uma hora que o indivíduo começa, veja, a vida material é que promove o progresso do espírito. Quando ele dá uma melhoradinha um pouquinho, o mal já se transforma em leviandade, é a classe dos espíritos levianos. Uma leviandade não deixa de ser um mal e às vezes produzir efeitos desastrosos, mas não é um mal violência, não é um mal bruto. É nessa classe que os espíritos colocaram os gnomos, os duendes. A gente sempre gosta de dar uma pinceladinha, porque hoje se criou todo um folclore em torno que gnomo resolve o problema de todo mundo, que ele pode fazer isso mais das quantas. Olha, esses espíritos podem auxiliar e promover o crescimento dos impuros, mas eles estão no 2º degrauzinho. São espíritos ainda numa fase evolutiva inferior e que não vão poder ser os nossos orientadores. Vivendo, reencarnando mais algumas vezes ou quantas vezes se fizerem necessárias, chegamos aos pseudo-sábios. O pseudo-sábio corresponderia, veja, no desenvolvimento do indivíduo, à adolescência, o início da juventude, quando nós achamos que sabemos tudo. É aquela situação assim de onipotência que se estabelece. Depois, quando a maturidade vem chegando, você começa a reconhecer que os outros também sabem. O pseudo-sábio é quando o espírito, por haver acumulado algum conhecimento, se sente o maioral de toda a turma. Ainda ele não tem um conhecimento muito grande das situações, mas julga ter, porque o orgulho é uma característica muito forte nessa fase. Vem depois os espíritos neutros. Essa neutralidade entre o bem e o mal, porque, veja, o mal é o desconhecimento do bem. Não existe mal estabelecido como lei no universo. O mal é uma situação temporária do espírito nessa fase em que nós estamos vivendo. Portanto, a neutralidade é quando, pelas informações, pelas experiências, quando ele vai bater, ele começa a machucar a mão. Eu costumo usar o exemplo do bolo. A neutralidade no bem é o seguinte: quando você, em benefício dos seus interesses, passa por cima dos outros, não considera o direito e vence a qualquer preço,
já existe um quê assim, lá no fundo a gente não se sente satisfeito. Também quando você se decide a perder e deixar o outro ganhar por compreender que é um direito, você fica frustrado. É aquela historinha do bolo, que quando chega numa festa, né, alguém serve o bolo e fica... Aquele que corta, dizem que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, é porque não tem arte, né? Então, de repente, a gente vai servir o bolo para todo mundo e como tem gente que gosta da beirada, o outro gosta do miolinho. Aí ele guardou o miolinho para ele, com a cerejinha, com a ameixinha embaixo. Mas nisso chega um convidado não esperado. Veja a situação da neutralidade. Se ele guarda o bolo e fala, que pena, se você chegasse um pouquinho antes, ainda tinha um pedacinho de bolo. Tenho certeza que na hora em que ele for comer o bolo, depois da festa acabada, ele vai descer arranhando, porque ele vai lembrar que ele foi egoísta. Mas se ele chega e oferece o bolo, nós ainda não conseguimos ser exatamente felizes, porque o outro está saboreando o nosso pedacinho. Então é a época do conflito, do estresse, que a medicina considera uma coisa, mas espírito neutro, ele é um estressado em espírito. Porque ele sabe que tem que trabalhar, mas ele não gostaria de trabalhar. Ele sabe que ele tem um dever a cumprir, mas o dever ainda não o torna tão feliz. Daí as situações vão se materializando no corpo. Portanto, essa fase da neutralidade é quando o espírito não consegue se comprazer no mal e ficar com a consciência tranquila, fui mal e pronto e não quero saber do resto, e também não consegue ser feliz quando ele é bom. Porque quando nós somos bons, nós vamos renunciar a alguma coisa que é nossa. Então aquela situação de instabilidade, mas que é passageira. Este conflito é um momento de decisão, por isso que ele acontece na prova e expiação. É quando estamos expiando os débitos assim ainda, Emmanuel diz que desde a Idade Média, nós estamos com as continhas meio atrasadas, mas já vislumbrando a regeneração, a importância de ser bom. Essa fase de conflito é perfeitamente natural, nesse período que é caracterizado pela neutralidade. Aqui os espíritos anotaram também os batedores e perturbadores, que é uma outra classe de espírito e que é encontrada nas 4 anteriores. Não existe uma classe definida só de batedores e perturbadores, ou seja, espíritos que se manifestam através de efeitos físicos em pancadas ou ruídos. Eles ainda não têm condições, por exemplo, de escrever uma poesia como Maria Dolores ou um livro filosófico como Emmanuel, mas é importante que a imortalidade seja... Veja que as provas da imortalidade sejam trazidas às pessoas. Daí um espírito impuro, na situação de batedor e perturbador, vai realmente fazer honra ao nome, jus ao nome. Porque são aqueles que manifestam a sua presença através dos efeitos físicos de maneira desagradável. Muitos querendo se vingar, outros... Então esses seriam os batedores e perturbadores na faixa dos impuros. Na faixa dos levianos, aqueles que vêm, gostam de pregar peças, deixar as pessoas assustadas, riem dos sustos que pregam, não é exatamente um mal assim, mas é uma leviandade, o que no fundo não deixa de ser uma maldade. Pseudo-sábios muitas vezes querendo trazer as suas teorias, os seus sistemas, as suas ideias, apresentando-se como espíritos de elevada condição. E os neutros, quando se apresentam dessa maneira, de ordem geral, um exemplo assim que nós poderíamos colocar seria o tipo do Charles Rosa, lá no comecinho. Foi assassinado, veio procurar justiça, não tinha intenção de fazer mal. Mas a sua presença na forma do quê? De batidas e de pancadas estava perturbando e se transformou no quê? Em um documento, em uma prova da influência, da existência e da influência que os espíritos podem exercer. Portanto, os batedores e perturbadores podem ser encontrados em qualquer classe. Vocês ficaram muito preocupados com essa informação? Só que fenômenos de efeitos físicos são raríssimos, viu? Não é fácil encontrar um médium que tenha condições de harmonizar os seus fluidos com determinado espírito e a coisa não é feita. Imagine se não houvessem leis
que regulassem esse intercâmbio, como existe em todas as situações, nós seríamos muito mais perturbados por esse tipo de manifestações. E hoje o que se vê um realce na mediunidade são os efeitos inteligentes. Portanto, existem os espíritos batedores e perturbadores, mas vamos ter a tranquilidade, eles não têm sido a causa dos nossos problemas maiores. Embora se reconheça a existência desse tipo de manifestação. Mas tem uma afirmaçãozinha que é feita aqui na resposta 101. Então é importante a gente começar a fazer assim, botar um X nas características ali, o perfil do imperfeito, ver onde é que nós entramos. Se ninguém se enquadrou, já vamos passando ali para os bons espíritos, mas a gente se acha na ordem seguinte. Mas tem uma afirmaçãozinha que é feita aqui que diz o seguinte: todo espírito que em suas comunicações deixe escapar um mau pensamento pode ser classificado na ordem dos imperfeitos. Sem comentários. Vamos ver o que são os bons espíritos. Porque senão a gente vai ficar muito aborrecido, ficar muito preocupado, né? Então, não é nem a ação, pensamento. Jesus já recomendou a vigilância antes da oração, para começar a resolver esses pequenos problemas. Qual é o perfil? Sim, tem uma característica importante quando se vai fazer uma avaliação, é a maneira como o espírito sente Deus, ou seja, uma avaliação do sentimento de religiosidade. A maneira pela qual o espírito sente Deus é uma característica muito importante para se estabelecer a sua condição moral. Os espíritos imperfeitos têm vaga intuição de Deus, mas ainda não conseguem compreendê-lo. Veja que a noção, o sentimento, ainda que bruto, rude, tem acompanhado a humanidade desde as primeiras expressões. Então existe uma aceitação e uma crença generalizada e natural da existência de Deus. Mas uma definição e uma compreensão de Deus nós ainda não chegamos a ela. Vamos ver os bons espíritos. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Desenvolvimento na ciência e no amor. Muitos ainda conservam traços, hábitos das existências corporais, ou seja, preferências, afinidades, características. Eles são espíritos de ordem superior, mas ainda com uma apresentação, interesses assim bem humanos. São felizes pelo bem que já realizam e também pelo mal que conseguem impedir. Não mais sujeitos aos vícios, às paixões. Mesmo quando encarnados, não é o corpo que comanda as suas decisões. Não são as necessidades físicas que vão se transformar em vícios e paixões. É quando o espírito já começa a assumir as rédeas das coisas de ordem material. Não mais perturbados pelos remorsos. Porque o remorso acompanha o espírito enquanto o débito não foi saldado. Quando nós conseguimos ressarcir aqueles a quem prejudicamos, resolver os problemas das pessoas a quem lesamos, o remorso deixa de existir. Esse sentimento de culpa interior que existe na maioria das pessoas e que muitas vezes até inexplicado, é aquela certeza inconsciente que a gente tem uma porção de débitos aí no banco da vida. Quando esses débitos vão sendo saldados, a lembrança do erro não se manifesta como remorso ou sentimento de culpa. É apenas a lembrança de uma experiência a mais. São eles que exercem uma influência benéfica através do pensamento para a humanidade, neutralizando os pensamentos dos espíritos imperfeitos. Pensar o bem neutraliza o pensamento daqueles que ainda não conseguem pensar o bem. Por isso que Jesus recomenda a vigilância. Veja, isso aqui é uma condição de um espírito superior, mas nós já sabemos o que é o bem e o que é o mal. Portanto, no momento em que pensamentos desagradáveis, infelizes, de ira, de cólera, de mágoa, de medo, de tristeza, nós já podemos começar a mudar a nossa faixa
e ligar as nossas anteninhas no pensamento desses espíritos superiores que constantemente pensam bem, de modo que possam ser neutralizados os pensamentos inferiores. É nessa ordem que nós encontramos os bons gênios, os protetores, os mentores, os anjos guardiões. Para ser anjo, se alguém assim tiver alguma dúvida, eu gostaria tanto de ser anjo da guarda, o primeiro requisito, pelo menos existe assim, não é fofoca não, mas existe alguns comentários assim do mundo espiritual. Eu ouvi dizer assim, alguém me disse que o outro contou, que quando se vai alguém se oferecer para candidato anjo da guarda, o primeiro requisito que eles pedem é o atestado de paciência. O indivíduo tem que ser paciente o suficiente para não perder a paciência com aquele que ele está ajudando e que não está fazendo nadinha por merecer essa ajuda. E a gente pode começar a treinar por aqui. Para ser anjo da guarda, a paciência tem que ser uma conquista. Entre outras coisinhas mais, esse é o primeiro requisito. A gente vai tentando por aqui, no esforço de ser paciente quando nós nos consideramos na situação de superioridade ou de conhecer um pouquinho mais, de pais, de educadores. Veja, ser paciente não é concordar com o erro, é ser paciente para ensinar a mesma coisa tantas vezes quantas forem necessárias, sem alterar a voz e sem ficar enraivecido a ponto de querer agredir aquele que está sendo ensinado. É por aí. São os que gozam a felicidade dos bons. Com relação a Deus, os imperfeitos têm vaga intuição da divindade. Os bons compreendem Deus e o infinito. Não é o acaso que coloca como perguntas de abertura do Livro dos Espíritos Deus e o infinito. Pode conferir que é o subtítulo do primeiro capítulo, Deus e o infinito. Aqui nós temos 4 classes: os espíritos benévolos, cuja característica principal é a bondade; os espíritos sábios, que são distinguidos pelo conhecimento. Então, numa fase se desenvolve mais o sentimento, numa outra fase se desenvolve mais a razão. Vem os espíritos de sabedoria, onde a característica principal destes espíritos são as qualidades morais. E os espíritos superiores, aqui é o pré-vestibular para espíritos puros. Esses excepcionalmente encarnam na Terra, embora ainda estejam todos sujeitos às encarnações, mas já vai havendo uma harmonização entre a ciência, a sabedoria e a bondade. Mais um empurrãozinho e atinge-se a pureza de espírito. Aqui é uma classe única. O perfil. Muitas vezes precisa de perfil assim, qual que é a melhor tomada, se é de um lado. Esses aqui, do jeito que olhar, é a pureza, é a bondade. A matéria não exerce mais nenhuma influência sobre eles. Superioridade moral e intelectual absoluta sobre todas as demais classes. Não mais sujeitos à reencarnação como meio de progresso individual. Uma felicidade inalterável. São os mensageiros, os ministros, os espíritos co-criadores, os que participam diretamente da administração, da organização do universo, comandam todos os espíritos que lhes sejam inferiores, assistem os homens em suas aflições. É aqui que os espíritos colocam os anjos, os arcanjos, aqueles que já atingiram um desenvolvimento que permite que eles tenham uma ascendência, uma superioridade sobre os demais. E a matéria, mesmo quando encarnado, não vai se transformar em constrangimento, não vai exercer influência a ponto de as suas qualidades serem prejudicadas. Estes espíritos e Deus, o pensamento deles se harmoniza profundamente ao pensamento divino que se manifesta nas leis. É quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um, e as crianças terrestres entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. É a harmonia que existe em pensamento, é a harmonia que existe no respeito às leis,
Exatamente por isso é que eles participam da administração do universo. A partir daí, o progresso deixaria de existir. Já nós não temos recursos para avaliar progresso a nível do estado de espírito puro. O que Kardec nos informa em Obras Póstumas é que a partir daí o progresso não depende mais das reencarnações e que o espírito continua a realizá-lo até que atinja a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. Quando nós falávamos do assunto Deus, parece que a gente deu aquele exemplo de matemática, né? Deus é a unidade, o espírito é a dízima, é o 0,99, não importa quantos 9, então essa é a perfeição relativa. Deus continua sendo sempre a unidade. Nem a maldade eterna, pois essa maldade, a violência, a brutalidade é o primeiro degrauzinho, são os espíritos impuros lá da primeira classe. E nem a superioridade merecida, uma concessão, assim, hoje Deus só está criando anjos, amanhã ele só vai criar homens, no dia seguinte ele só cria demônios. Não é dessa maneira, que senão nós teríamos todo o direito de entrar aí com um pedido, um mandato, qualquer coisa, porque eu também queria ter sido criado anjo no que me diz respeito. Mas veja, ser anjo é uma conquista. Todos, Jesus atingiu a superioridade que nós aprendemos a reconhecer à custa do seu esforço, vivendo todas as experiências, evidentemente que não na Terra, porque quando a Terra se formou ele já era um espírito puro, mas vivendo todas as experiências, começando como espírito impuro, passando por toda a escala, atingindo a perfeição. Quando a Terra se formou, ele já podia ser o governador, o espírito responsável, o mestre dessa humanidade. Enquanto vive as experiências das classes, todos os espíritos são úteis. É através da convivência que se desenvolve o senso moral. Veja, convivendo com a matéria, nas experiências que cada espécie, que cada corpinho oferece, o espírito desenvolve a inteligência. Convivendo uns com os outros, é que nós vamos desenvolver o nosso sentido moral. Os espíritos superiores têm liberdade, têm ação, eles podem se misturar aos inferiores. Os inferiores só mudam de degrau à custa do esforço, à custa do sacrifício, através da lei do progresso. É dessa maneira, e nós voltamos naquela resposta bonita daqui número 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Mas é isso que faz a doutrina espírita, a doutrina esperança. O que nós estamos vivendo neste momento não é injusto, não é imerecido, mas é simplesmente uma fase natural num processo de evolução. Todas as nossas conquistas vão depender do nosso esforço. Aqueles que hoje estão adiante de nós, é porque são espíritos mais experientes e que, se têm esses méritos, foram conquistados também pelo seu trabalho, pelo seu esforço. É a expressão, é a síntese da justiça divina. Nem privilégios e nem castigos, mas sim uma valorização ao esforço, ao trabalho, e para isso Deus nos ofereceu o quê? A vida. Na próxima semana, quem está com o livro dos Espíritos aí? A gente vê o que continua. O que é que vem depois? Ah, sim, é para ver quando é que se começa a encarnar. Um pouquinho, participar um pouquinho dos seus pensamentos nessa convivência em que ela nos diz o seguinte: se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha própria imperfeição, a fim de ser contigo onde houvesse aflição, o suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo sofrimento,
de modo que na terra ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser migalha de conforto a todo coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia à viuvez. Queria ser a brisa que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina que sustentasse os náufragos do mundo para o regresso à vida nova pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio que verte do sorriso de brandura, a suprimir o incêndio da revolta de quem se desespera ou se maldiz. Queria ser o beijo da alma boa que seca o pranto de quem se tortura ante os golpes de lama da calúnia infeliz. Queria ser a prece que afervora e alivia o doente, socorro de algum modo a retratar-te. Queria ser, enfim, ao teu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente, dia a dia, hora a hora, a fim de estar contigo em toda a parte, uma bênção de amor. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.